É, Mais uma vez, né, então eu queria agradecer o convite, né, o seu convite, o convite da professora Lilian, e para mim é muito bom poder falar com os alunos, né, e estar presente, interagir com os alunos de novo. Então, aqui eu não sou professor, né, eu só faço pesquisa, então eu não tenho esse contato, né, de aulas como eu tinha aí no Brasil, então eu sinto muita falta disso. Então, essa foi uma ótima oportunidade para poder matar um pouquinho a saudade aí do Brasil e do pessoal da UNOeste. Bom, como a Ana já disse, né, eu vou falar um pouquinho e de forma mais geral do sistema de produção de bovinos de corte aqui no Canadá. Então, atualmente eu faço pós-doutorado na University of Saskatchewan. Então, esse nome estranho, né, Saskatchewan é o nome do estado aqui do Canadá, onde eu estou morando atualmente. Bom, para começar a palestra, né, a aula, eu dividi ela em três tópicos, né? Então, as informações gerais do Canadá, os sistemas de produção de bovinos de corte aqui no Canadá e os desafios, tanto pessoais quanto de produção, que eu encontrei aqui e que eles conseguem trabalhar e viver muito bem aqui, né? Então, começando pelas informações gerais aqui no Canadá, para começar a falar do Canadá, então, quando eu vim morar, né, quando eu vim para cá no Canadá, eu não sabia muito sobre o Canadá. Eu já tinha morado nos Estados Unidos um ano, então eu conhecia muito bem o país, eu conhecia muito bem a cultura, né, dos Estados Unidos, mas eu não sabia exatamente nada sobre o Canadá. Então, quando a gente olha, né, o Canadá ele é o segundo maior país em extensão é, do mundo. Então, ele só fica atrás da Rússia, né? Então, ele é muito grande. Ele é maior que os Estados Unidos, né? Então, a gente olha aí a ordem: é Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália. Então, o Canadá, ele é muito grande, muito grande. Então, tanto que aqui existem lugares que você nem consegue chegar de carro, é só por avião. Então, é um negócio totalmente fora da nossa realidade, né? Totalmente diferente. Então, ele é muito grande em extensão territorial, mas quando a gente olha a população do Canadá, ele tem 37 milhões de habitantes. Então, a população inteira do Canadá, que é um país maior do que o Brasil, ela é menor do que a população só do estado de São Paulo. Então, é um negócio muito engraçado isso. Então, aqui é um país muito grande, mas pouco povoado, né? Pouco populado. E ao longo da apresentação, eu não sei bem se é isso, né? Mas vocês vão ver aí o que eu acho, né? Porque o Canadá, ele é pouco povoado. Eu vou mostrar algumas imagens que eu acredito que seja um dos principais motivos. Mas ele é um país muito bom de se morar, né? A cultura, né? Aqui, assim, eu tenho um pouco de experiência de morar nos Estados Unidos. Aqui é a mesma coisa. Então você encontra basicamente os mesmos mercados, as mesmas lojas, os mesmos fast foods, basicamente a mesma cultura do que os americanos, né? Então, assim, praticamente eu esqueço que eu moro no Canadá. Para mim é a mesma coisa de quando eu morava nos Estados Unidos, só que com algumas particularidades. É, então aqui é uma imagem, né, do Google Maps, mostrando aonde fica o Canadá. Não sei se está meio pequeno aqui para mim, não sei se para vocês como é que tá, mas o Canadá, então, ele fica no norte dos Estados Unidos. Então, só para a gente se localizar mais ou menos onde ele fica. Então, o Canadá, se eu não me engano, ele é o segundo país mais próximo ao Polo Norte que tem no mundo. Não sei se ele fica atrás da Rússia, da Groenlândia, em algum ponto e tal. Mas se a gente olha, se eu mexer o mouse aqui, vocês Sim, veem? É, sim. tá. Então, o Canadá, essa é a divisa, a fronteira com os Estados Unidos. Então, daqui para cima, isso tudo aqui é Canadá. Essa parte aqui é Groenlândia, né, um outro país, né, um outro território, no caso. Mas o Canadá, ele engloba tudo isso daqui, ó. Essa parte aqui não, porque essa parte é o Alasca. E aqui já começa a Rússia.
Então, aqui no Canadá, é um país que tem muitos imigrantes, então a gente encontra muito russo, encontra muito chinês, muito indiano, então tem gente de tudo quanto é lugar do mundo aqui, é um país bem, e eles acolhem muito bem, né, os imigrantes, né, então o pessoal, eles são muito receptivos, então tem o mercado de trabalho, basicamente, grande maioria são imigrantes, então você vai em mercados, em fast foods, a maioria deles são imigrantes. Na universidade, ela é cheia de imigrantes como professores e tudo mais, então eles têm uma boa aceitação para gente que não é só canadense ou americano, né? Então, para estrangeiros em si, eles têm uma boa aceitação em geral. Bom, então esse é o Canadá. Agora mostrando mais um pouquinho, né? Um pouquinho mais detalhado. O Canadá ele é dividido em 13 estados, ou aqui eles falam províncias, né? Eles não chamam de estados, eles falam províncias, mas é a mesma coisa. Então, traçando uma linha aqui, né? Aqui eu coloquei as maiores cidades do Canadá. Então, um negócio curioso, que no Brasil, as maiores cidades do Brasil, elas são as capitais dos estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Aqui no Canadá, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, em geral, as maiores cidades dos estados, né, elas não são as capitais. Uma coisa bem engraçada isso, né, bem diferente do Brasil. Então, a maior cidade do Canadá é Toronto, seguida por Montreal, por Vancouver, por Calgary, por Edmonton. Então, no caso aqui, nenhuma delas são capitais de estados. Só Edmonton, que é capital de Alberta, que é de um estado aqui, né, de uma província, só que ela é menor do que Calgary, que é uma outra cidade do mesmo estado. Então, é só uma particularidade. Então, em geral, as grandes cidades, né, mais populosas, elas ficam todas próximas à border com os Estados Unidos. Então, acho que devido à colonização, algo desse tipo. Então, em geral, traçando uma linha aqui, né, eles falam para esses três províncias, eles chamam de territórios aqui. Então, eles só trocam um nome. Eu não sei muito bem qual é a diferença de um território para uma província, mas traçando uma linha aqui, né, daqui para cima, no norte do Canadá, em cima, são estados pouquíssimo povoados, né? Então, são cidades pequenas, então são estados muito grandes, mas com populações pequenas. Em geral, a população desses lugares aqui, a maioria delas são indígenas, né? Não, eles não usam esse nome indígena para cá, eles chamam aqui como First Nations, como se fossem os primeiros povos. Seriam os nossos índios no Brasil, seriam os índios canadenses. Uma coisa bem legal daqui é porque aqui é muito frio o ano inteiro. Então, quando eu falo muito frio, nesses estados aqui tem lugares que chegam a temperaturas abaixo de -60, -70 graus. Então, geralmente quem mora nesses lugares, né, os indígenas, né, os nativos canadenses, eles são conhecidos aqui como os Inuits. Então, uma coisa bem engraçada, assim, uma curiosidade dessa população é que basicamente na época do inverno, que praticamente é o ano inteiro, né, para eles, a alimentação deles é 100% à base de carne. Então é tudo gelo, eles não têm como fazer agricultura, então eles vivem de caça, então eles comem só carne. Eles são conhecidos como esquimós também, né? E aí o termo esquimó é quem come carne crua, então eles têm muito hábito de comer carne crua, não só de peixes, mas de caças em geral. Então, aqui é um lugar bem afastado do Canadá, esses três territórios aqui, então, todos os canadenses que eu conheço, ninguém nunca visitou esses estados, né? Então, eles ficam mais para o sul.
Então, o meu estado, como eu já falei, né, no primeiro slide, não sei se não está dando para ler aqui, mas ele chama Saskatchewan. Então, aqui eles têm um ditado que eles falam assim, o estado, ele é fácil de desenhar, mas difícil de dizer. Então, se você for desenhar o estado, ele é um retângulo, ele é o mais fácil para se desenhar do Canadá inteiro, mas é o mais difícil de se falar, Saskatchewan, né? Quando você lê a escrita dele, então é pior ainda. Isso é um nome de origem indígena, que também não sei o que significa. A minha cidade, ela fica mais ou menos no mapa, nessa região aqui. Então, a capital é Regina, né, Regina, mas minha cidade fica a 3 horas para o norte dela. Então, fica mais ou menos aqui no meio do mapa. Então, se a gente traçar mais ou menos, a minha cidade é a maior do estado, ela tem cerca de 270 mil habitantes. A capital é um pouco menor, tem um pouco menos de 200 mil habitantes, um pouco menor do que Prudente. E se a gente traçar uma linha para cima da minha cidade, que seria essa parte aqui, já não se tem mais nada no estado, aqui é só floresta, só mata, né? Então, é um negócio bem selvagem ainda o Canadá. Só para adiantar, esses 3 estados aqui, que é Manitoba, Saskatchewan e Alberta, eles são conhecidos aqui como as prairies, né? Então, as prairies seriam as planícies do Canadá. Então, tem algumas séries, o pessoal até deve assistir, eu esqueci o nome de uma série agora, eu acabei não assistindo, mas me falaram muito bem delas, que acontecem aqui em Alberta. Então, Heartland. Se eu não me engano, é essa mesmo. É Então, Heartland. que assim, é exatamente o que acontece nessa série. Eu vi alguns episódios, então é só planícies. Então você olha, 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 olha. Eles falam aqui que se seu cachorro fugir, você consegue achar, você consegue ver ele correndo 2 dias depois. Então, de tão reto que é aqui, você consegue visualizar um animal correndo. Então, mais ou menos no geral, esse é o Canadá. Agora, começando a falar do sistema de produção aqui no Canadá, né, em si, o Canadá ele não tem muitos bovinos, né, então o total de animais aqui, contando com corte e leite, fica em torno aí de 11 milhões, né, entre 11 e 12 milhões de animais. Só leite, ele tem quase 2 milhões de animais. Corte, a Ibirano, é 9,5, 10 milhões de animais. Em relação à cria e recria, né, que são as fazendas de cria e recria, né, que também tem no Brasil, aqui também, eles têm 6 milhões de animais. Aí animais em recria, 1,5 milhão, e basicamente animais aí em sistema de confinamento, né, de terminação, 1,5 milhão também. Então, eu não sei o número exato aqui do Canadá, mas a grande maioria dos animais, eles são terminados em confinamento. Então, não erraria se eu falasse assim, 90%, 95% dos animais são terminados em confinamento, mas não se tem esse número certinho. E tem um pouco, que é um nicho de mercado que eles têm aqui, como é no Brasil, né, do boi verde, que são animais terminados em sistema de pastagem. Mas isso é um número muito, muito pequeno. Então, comparado aos Estados Unidos, né, os Estados Unidos têm cerca de 60, 70 milhões de animais, o Brasil aí 200 milhões de animais em torno disso. Então, o Canadá tem pouquíssimos animais, se for comparar aos Estados Unidos e ao Brasil. Só que mesmo tendo poucos animais, né, o Canadá está entre os 10 maiores exportadores de carne do mundo. Então, ficando óbvio atrás de Brasil, Índia, Estados Unidos, Austrália e Argentina. Então, com poucos animais, eles ainda conseguem exportar bastante carne. Uma outra, só para a gente ter noção, então, aonde fica, né, onde que estão os animais, né, os bovinos aqui no Canadá. Se a gente olhar esses pontos, é mais nos pontos azuis que vão interessar. Então, olhando o gráfico, 41% dos animais, eles se encontram
a província de Alberta, que é essa daqui, 21% deles em Saskatchewan, que é o estado onde eu moro, e 8% em Manitoba, que são as prairies que eu falei logo lá no começo. Então, eles se encontram aqui devido ao tipo de terreno, porque aqui são planícies, né? Aqui tem muita agricultura, então, basicamente, toda a agricultura do Canadá vem dessas três províncias. Então, por exemplo, mas por que aqui não tem? Então, essa região aqui, né, que é a British Columbia, aqui tem muitas montanhas. Então, aonde fica Vancouver, então uma das maiores cidades aqui do Canadá. Então aqui tem muita montanha. Então não tem, em Alberta tem bastante montanha, sim, mas é logo já na divisa com a British Columbia. Então, basicamente o gado, né, os bovinos, tanto de corte quanto de leite, eles são criados aqui. Uma coisa bem diferente que eles criam aqui também são bisões. Então, eu passei em uma fazenda de bisões aqui, é muito engraçado. Ele lembra muito o nosso búfalo, né, no Brasil. Então, animais que têm a parte dianteira muito grande, mas a traseira muito pequena. Então, é bem comum eles consumirem carne de bisão também. É uma coisa bem diferente. Eu ainda não comi, mas eles falam que, pelo que eles falam, lembra as características de composição de carne de búfalo. Então, o gado do Canadá está basicamente nessas três províncias. Em relação essas três províncias, né, eles falam Western Canada, ou Oeste do Canadá. Então, basicamente, eles incluem esses três estados, essas três províncias. Então, o que se produz basicamente no Western Canada, né, nessa região do oeste do Canadá? Então, a maior produção deles seriam de grãos. Os grãos aqui, basicamente, é cevada e trigo. Eles produzem muito sementes de oleosas, né, então, para produção de óleo. Então, a grande produção deles, né, o que basicamente, praticamente todas as fazendas aqui produzem canola, a grande produção de carne, né, de bife, de corte, outras culturas. Então, aqui tem pouquíssimo milho, então praticamente eles não utilizam milho na nutrição aqui. Produção de outros animais, então mais caça, é muito comum o pessoal fazer caça aqui, caça de cervídeos, tem as temporadas de caça, então eles caçam muito. Tem muitos lugares que eles vendem créditos de carbono também, que é uma coisa bem comum deles aqui. Então, como tem muita floresta, os caras são donos de um território de muita floresta, então eles vendem, comercializam isso como crédito de carbono. Então, eu coloquei uma foto aqui, óbvio que essas fotos não são minhas, eu peguei da internet, mas isso é a produção de canola. Então, aqui na minha região é muito forte canola. Então, essa florzinha, na época de florada dela, que é no final da primavera, é muito bonito. Então, você passa tudo amarelinho. E é isso, eles fazem o óleo de canola. Então, aqui quase não se acha óleo de soja, eles utilizam muito a canola. Devido à resistência dela pelo frio e a produtividade dela também aqui para as condições climáticas é muito boa. Então, praticamente todas as fazendas aqui, eles plantam ou canola ou cevada, na minha região. Então, devido a isso, aqui tem muito subproduto de canola. Então, eles utilizam muito, por exemplo, farelo de canola na alimentação animal. Então, é bem comum isso aqui também. Uma curiosidade que eu achei, tanto aqui quanto no Brasil, né, quando a gente pega a classificação dos trabalhadores rurais, quem que trabalha nas fazendas. Acredito que no Brasil deva ser uma proporção muito parecida com essa, né? Então, quando a gente olha aqui no ano de 2016,
A maioria dos trabalhadores rurais, eles têm mais de 55 anos, 35% deles têm entre 35 e 54 anos, e menos de 10% são abaixo de 35 anos. Então, eu acredito que se fizer uma pesquisa dessa no Brasil, eu acredito que a distribuição deva ser muito parecida com essa. Então, geralmente as pessoas de mais idade, que elas moram na fazenda, a grande maioria das pessoas daqui, elas nascem nas fazendas, né? Elas são de origem do campo e depois vão para as cidades. Então, você chega na universidade, é muito comum você perguntar assim, eu morei em fazenda, minha família mora em fazenda. Então, é bem comum isso, é uma coisa muito comum aqui no Canadá. Em relação ao consumo de carnes, né? Então, fazendo um comparativo do hábito alimentar dos canadenses com o Brasil, o consumo total de carne no Brasil está quase em 100 quilos, do Canadá aí quase em 70 quilos. Aí dessas carnes, a grande maioria, né, 45 quilos, né, quase 46 quilos, é consumo de origem de carne de frango, 37 quilos, isso por ano, tá, gente? Consumo de carne por ano, de bovinos, né, de carne de bovinos, e 14% de porco, né, no caso de suínos. A distribuição do Canadá é bem parecida, só que o consumo de carnes deles são menores, né, do que o do Brasil, em torno de 18 quilos, e a grande maioria desse consumo, dessa carne que eles consomem é em forma de hambúrguer, em fast foods, então eles não têm o hábito, né, de comer a carne em si, como é no Brasil. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, e eu acredito, né, isso é a minha opinião, que é pelo preço, porque carne aqui é extremamente caro, eles têm poucos cortes de carne, e carne, por exemplo, uma carne, sei lá, 1 quilo de contrafilé aqui, você vai pagar no quilo uns $45. Se a gente for comparar 1 quilo de frango, a gente paga, sei lá, $10 num quilo de frango, e de uma carne aí para churrasco em si, $40, $45. Isso é um preço muito caro aqui. Então, geralmente, tanto que os churrascos, né, os barbecues que eles fazem aqui, é basicamente de hambúrguer, salsicha, e no final vira um lanche, um hot dog ou um lanche, algo desse tipo. Então, esse é o perfil de consumo dos canadenses. Então, aqui é só uma comparação da produção de carne do Canadá com os Estados Unidos. Então, aqui está em billions pounds, então, no caso, seria pounds libras, é uma unidade que eles usam aqui, mas é só a gente dividir mais ou menos por 2, só para ter uma ideia. Então, os Estados Unidos, na produção de frango, se a gente dividir aqui, deu 100 bilhões de pounds. Se a gente dividir por 2, a produção em quilos dos Estados Unidos foi em torno de 50 bilhões de quilos. Produção de suínos, né, quase 50 aqui, em torno de 25 bilhões de quilos. E produção de carne, né, de bovinos, quase 10 bilhões de quilos. Quando a gente olha do Canadá, né, é muito menor. Porque a produção e as condições climáticas aqui do país são totalmente diferentes. Então, a produção aí de aves é em torno aí de 6 bilhões, então que os Estados Unidos produz 50 bilhões de quilos, eles produzem 6 bilhões de quilos. Então, de carne bovina, eles produzem em torno de 1 bilhão de quilos, quando comparado aos Estados Unidos, em torno de 10 bilhões. Então, a produção dos Estados Unidos é muito maior, né? Mas também o país é muito mais populoso, o clima é muito mais favorável para a produção e tudo mais. Isso é uma comparação entre os dois. Então, como que funcionam os ciclos, mais ou menos, de produção do Canadá? De forma bem geral, os animais, normalmente, eles nascem no final do inverno, no começo da primavera, como no Brasil, só que lembrando que o inverno, aqui no norte, né,
aqui é um país temperado, então o inverno aqui acontece de dezembro, janeiro e fevereiro, quando é verão no Brasil. Então aqui é o contrário do Brasil. Então aqui a gente está na primavera, né? E no Brasil, outono, né? Está se encaminhando para o outono. Então normalmente os animais eles nascem aí no final de fevereiro, começo de março aqui, mais ou menos. Eles passam pela primavera em pastagens, então eles são recriados em pastagens para aproveitar o pouco de pastagens que eles têm. Normalmente esses animais, eles passam, né, animais de cria, eles vão passar pelo inverno nas pastagens. Aí já vou detalhar mais um pouco para frente isso. Os animais que são de corte, eles já são destinados para o confinamento. Então, eles têm uma pequena fase de recria em sistemas de pastejo, né, que eles chamam aqui de Stocker Programs, que seria, no caso, a nossa recria, né, a recria em si. E no inverno, esses animais vão para o confinamento. E, consequentemente, esses animais viram carne. Em relação às raças, então aqui só encontra raças britânicas e continentais, as mais comuns, Angus, Hereford, tem muitos cruzamentos com Charolais, Simmental e Limousin. É bem comum também cruzamento dessas raças, mas os mais comuns, principalmente aqui, Hereford, tem muitos animais Hereford. Na minha região. Em Alberta tem muitos animais Angus. De preferência, eles falam que Angus aguenta um pouco mais frio, tá? Eles têm algumas coisas conversando com os produtores rurais que eu não sei bem certinho se faz muito sentido ou não, mas é mais ou menos dividido nessas raças. Não tem muito o que fugir disso. Totalmente o oposto, o contrário do Brasil, né? Se a gente colocasse um animal Nelore aqui, coitado, ele não ia dar muito certo. Em relação à estação de monta, então eles têm basicamente duas estações de monta, né? Uma que começa uma sendo feita no inverno e a outra no final da primavera. A mais comum delas é essa da primavera, então geralmente eles fazem em abril, maio e junho. Então 60% dos nascimentos em si, né, acontecem em fevereiro e abril, que é no finalzinho do inverno, começo da primavera. Então, por que eles aproveitam isso daqui? Uma, porque os bezerros já nascem na primavera, são temperaturas mais amenas, têm melhores condições de pastagem, e para evitar o estresse térmico que os animais passam em julho e agosto, que são os meses mais quentes daqui. Então, o calor não é como o do Brasil, né, mas aqui, o ano inteiro passado que eu tive aqui no verão, eu não vi nenhuma temperatura superior a 30 graus. Mas conversando com o pessoal, eles já me falaram que já chegou a 35, 40 graus aqui, mas é uma coisa muito esporádica, não é como no Brasil. Então, a maioria dos sistemas de estação de monta, eles fazem nesse sistema aqui, começando em maio, com nascimentos no final como é no Brasil, só que, como aqui é um clima temperado, os meses são diferentes, né? Então, a cria desses animais, né? Então, após o desmame, né, desses animais, eles vão para uma dieta rica em forragem, geralmente eles vão para as pastagens para aproveitar, né, diminuir os custos e aproveitar o período que eles têm pasto. Geralmente eles recebem um suplemento com proteínas, energias, vitaminas. Normalmente, os ganhos de peso desses animais variam aí em torno de 1 quilo, de meio a 1 quilo por dia. As novilhas aqui, elas atingem o peso vivo maduro delas, 65%, né, mais ou menos, do peso vivo maduro delas com 13 a 15 meses. Elas atingem aí 80% do peso vivo maduro delas, né, no primeiro parto, em torno de 22 meses, de 20 a 24 meses. Então, se a gente pegar a média do Brasil, isso é um número muito bom, né? Só que tem muitas fazendas aí do Brasil que atingem esses números
com não tanta tecnologia, assim, né? Então, não é nada de muito avançado. A vantagem deles é que o sistema de pastagem deles, as pastagens que eles usam aqui são muito boas. Então, são pastagens ricas em proteína, com, alta, com alto valor biológico. Então, a recria desses animais, né? Então, eles vão pegar os novilhos e as novilhas, né? Que eles chamam aqui de steers e heifers. Aí, eles aproveitam também essa pastagem, esse período curto de pastagem que eles têm durante o ano. E esses animais, em torno, isso varia muito de raça para raça, mas animais aí, Angus e Hereford, eles são desmamados entre 200 e 250 quilos de peso vivo aqui. Então, eles são desmamados mais pesados, em geral, do que os animais no Brasil. E eles ficam nesse sistema de pastagem com algum suplemento até atingirem em torno de 300 a 400 quilos. Depois disso, esses animais, a grande maioria deles são encaminhadas para o sistema de terminação, que é um sistema de confinamento. Então, se a gente olhar aqui a produção de forragem deles em si, geralmente eles usam pastagens perenes, então eles usam trevo. Algumas pastagens que tem no sul do Brasil são utilizadas aqui, mas eles têm várias outras. E geralmente eles chamam de pastagem nativa, que é uma pastagem que se desenvolveu aqui, que foi selecionada por frio e que tem alto teor de proteína. Em torno, as pastagens deles aqui variam de 12 a 18% de proteína. Então, bem diferente das pastagens que a gente tem no Brasil, né? Então, eles têm uma pastagem perene que vai mais ou menos de maio até setembro, outubro, que é quando começa o inverno, começa o frio aqui. Geralmente, entre maio e junho, eles fazem o plantio de algumas forrageiras anuais, então eles plantam nessa época, porque é quando começa o verão deles aqui, onde eles têm mais incidência de chuva. Só que isso se acaba, realmente, literalmente acaba antes de dezembro. Porque começa o frio, então essa produção de forragem ela é suspensa. O sistema de confinamento deles, né? Então, a grande maioria do sistema de confinamento deles, de terminação, é feita em confinamentos, então esse é um típico confinamento canadense. Então, a gente fica olhando essas cerquinhas, né? Aí você pega madeira branca, isso daqui, como se fosse um pinus. Então, isso é muito fácil de quebrar. Aí eles chamam isso de porosity fence. Então, seria uma cerca porosa. Mas eles usam para quebrar um pouco do vento, do vento que tem para melhorar a sensação térmica dos animais. Então, eles utilizam isso não como cerca de contenção dos animais, mas sim como uma forma de barreira física para o vento. Então, em geral, os animais aqui, eles entram no confinamento em torno de 400 a 450 quilos de peso vivo. De peso vivo final, eles são abatidos em torno de 600 a 650 quilos, então eles são abatidos mais pesados do que no Brasil. Eles ficam em torno aí de 200 dias confinados, muito parecido com os Estados Unidos, então o sistema de confinamento canadense é muito parecido com o americano, com exceção dos alimentos, que aqui é um pouco diferente, né, dos alimentos. Ganho de peso diário fica em torno de 1,5 a 2 quilos, chega até mais do que isso, mas eles usam implantes hormonais aqui, então o maior ganho de peso também é devido a implantes hormonais, coisa que não é permitida no Brasil. Consumo deles, dos animais, fica em torno de 11 a 12 quilos de matéria seca por dia, um pouquinho maior do que no Brasil, que fica em torno aí de 10 quilos. Conversão alimentar dos animais varia de 5,5 a 7. Então, no Brasil, a gente também encontra conversões alimentares desse tipo aqui, não é nada de extraordinário. Mas uma coisa que chama muita atenção aqui é o peso de carcaça quente.
Então, o peso de carcaça quente desses animais aí, 350 a 400 quilos de carcaça. Então, são animais aí que de carcaça vão dar 25 arrobas, 24, 25 arrobas, e no Brasil já vai ser em torno de 18 arrobas, tem muito mais produção de carne. E o rendimento de carcaça quente desses animais também é maior, então varia em torno de 58 a 60%. Então, os animais, eles rendem mais aqui, porque a limpeza nos frigoríficos, né, o toalete no frigorífico é um pouquinho diferente, eles não retiram gordura perirenal, e como os animais são muito gordos, né, quanto maior o peso desses animais, maior a gordura, maior é o rendimento de carcaça desses animais também. Então aqui tem pouquíssimos frigoríficos, é uma coisa bem engraçada. Então, na minha região aqui, para a gente acessar um frigorífico, os animais têm que rodar quase 600 quilômetros. Então, em São Paulo, isso a gente tem um frigorífico, sei lá, num raio de 200 quilômetros, a gente tem vários frigoríficos. Aqui não, então o frigorífico mais próximo aqui são 600 quilômetros, tem que atravessar o estado, tem que ir para Alberta para ir num frigorífico da Cargill. Então, só que tem poucos frigoríficos aqui, mas são frigoríficos de alta capacidade, que abatem aí coisa de 4 mil animais por dia. Então, são bem maiores a produção desses frigoríficos. É diferente no Brasil, que tem mais frigoríficos e, portanto, o número de animais abatidos diários é menor, né? Em relação a uma dieta, então, essa dieta que eu utilizei no último confinamento daqui que nós fizemos. Então, basicamente, o que eles utilizam como volumoso? Silagem de cevada ou silagem de trigo. Silagem de milho não é comum aqui, né? Eles plantam milho, mas a quantidade é muito pequena e geralmente esse milho é mais voltado para a nutrição humana. Aí eles utilizam grão de cevada, então os grãos também, os mais comuns é a cevada, o grão da cevada, é o grão de trigo, milho é pouquíssimo utilizado. Um mineral e uma fonte de ureia. Então, aqui a gente não trabalha essa dieta, ela tem 12% de proteína bruta, então aqui a gente nem usou nenhuma fonte de proteína verdadeira, porque a silagem de cevada, ela tem em torno aí de 12 a 13% de proteína bruta. O grão da cevada também tem em torno de 12 a 13% de proteína bruta. Então, eles têm mais proteína quando comparado ao milho em si. Mas, em forma geral, né, de energia, essa dieta não fica muito atrás de dietas do Brasil em relação à energia. Por mais que utilize só 10% de volumoso como fonte de silagem, né, a gente olha o nível de fibra e fibra fisicamente efetiva são valores baixos, né, mas ela, em torno de energia, ela não fica muito atrás de dietas de alto concentrado no Brasil. Então, só rapidamente aqui para mostrar, então, um comparativo, né, o barley, ele é a cevada, e o corn é o milho. Então, o milho, ele tem mais energia do que a cevada, mas a cevada, ela tem mais proteína e mais fibra do que o milho, né? Então, e por que que o milho ele tem mais energia que a cevada? Porque se a gente pegar o start aqui, é amido. Então, se a gente pegar a quantidade de amido que tem na cevada, tem 42,9, e a quantidade de amido que tem no milho, 50%. Então, o milho, ele tem mais amido do que a cevada. Em relação à digestibilidade ruminal, eles são muito parecidos, né? Então, da cevada com o milho, então, em torno aí uma cevada ou um milho processado, né, bem processado, ele tem em torno aí de 80 a 90% de digestibilidade ruminal, tanto a cevada quanto o milho, só que uma particularidade, o trigo e a cevada, elas fermentam mais rápido do que o milho. Então, eles têm menos amido, mas eles digerem a mesma quantidade,
mas a velocidade de fermentação é muito maior. Então, isso pode ser um problema, né, em relação a distúrbios metabólicos para os animais em confinamento. Mas aqui se trabalha muito bem com essa grande inclusão de, de cevada e sem problemas. Bom, de forma geral, o que eu tinha para falar aqui do sistema de produção canadense, né, depois a gente fica, eu acho que é mais produtivo a gente trocar ideias, né, e de curiosidade do sistema de produção do Canadá. Agora, alguns desafios do Canadá. Então, eu vou começar falando os desafios pessoais que eu encontro aqui, e depois eu falo um pouco sobre os desafios de produção que eu vejo aqui no Canadá. Então, para começar, frio. É muito frio. Aonde eu moro é um dos lugares mais frios, assim, do Canadá. Assim, quando eu falo dos lugares mais frios, dos lugares mais povoados, é um dos lugares mais frios. Então, isso aqui era um dia normal de confinamento, os animais confinados aqui, estava menos 32 graus. Então, eu saí para olhar os animais, para fazer alguma coisa, eu fiquei coisa de 20 minutos fora, minha sobrancelha já começou a congelar, meu olho começa a congelar, o olho não começa a abrir, ele congela, então congela-se os dedos, é comum aqui congelar os dedos e dar alguns problemas que eles falam de congelamento aqui, você perde a sensibilidade nos dedos, tem caso de amputar dedo, isso é extremamente comum aqui, então eu já morei no frio, né, só que nos Estados Unidos onde eu morei era muito, quase não tinha frio, e o frio era um mês só do ano, aqui o frio é o ano inteiro. Então, por exemplo, hoje a gente está na primavera, a primavera começou dia 21 do mês passado, a gente está quase no final do primeiro mês de primavera, e a minha temperatura aqui hoje está menos 11 graus. Então, o frio aqui é muito frio e por muito tempo. Isso é normal, isso não para ninguém de trabalhar. Então é comum você a, o seu celular para ver a temperatura, então isso eu faço todos os dias, várias vezes por dia, porque quanto de frio tá para eu poder sair de casa, que roupa eu tenho que colocar. Então é comum você olhar assim, temperatura menos 35 graus, se você vê a sensação, eu já peguei temperaturas aqui de o máximo a mínima temperatura que eu peguei aqui foi de menos 44. Então é comum você abrir a previsão do tempo e ver que a sua temperatura máxima do dia é menos 21 graus. E a sua temperatura mínima aí no dia vai ser menos 30. Então é um negócio que é muito doido, né? Que eu sofri bastante, que eu tô bem acostumado já no frio, mas eu não gosto de frio, absolutamente, eu odeio frio. Então, quando me falam assim, nossa, eu adoro frio, a primeira pergunta que eu faço é, o que é frio para você? Então, o verão que eu tive aqui no Canadá, ele ficava em torno de temperaturas mínimas no verão de 10 graus e máxima de 25. Então, esse é o verão que eu peguei no Canadá no ano passado, né, na minha cidade. Óbvio que em cidades mais para o sul, em Vancouver, Toronto, o frio é muito menor. Né? Então, acho que é por isso que essas cidades também são mais povoadas. Então, aqui é uma imagem da universidade. É lindo de se ver a neve. De tirar foto, então, é maravilhoso, mas viver nisso não é bom. Eu não gosto. Então, essa foto. Bom, Ana, quando você acha que essa foto foi tirada? Em que mês? Um chute. Lembrando que o inverno aqui começa em dezembro, dia 21 de dezembro. E tá com Essa bastante foto, neve. com bastante neve. Olha os carros, tudo coberto de neve. Essa foto eu tirei em setembro. Nossa, Em setembro, estava no final, aí, né, no começo do outono.
essa foto. E, tipo, não Nossa. tava tão frio, deveria estar em torno de 0 a -10 graus, mas em setembro a gente já tinha uma neve desse tipo. E isso não para. A universidade, ela continua normalmente. Então, o frio que for, é, as aulas não param. Tudo, só que todas as estruturas aqui são tudo muito bem preparado para o frio, né? Então você não sente tanto frio dentro dos lugares, você não sente frio. O problema é quando você tem que sair, né? Então essa foto foi tirada no final de setembro e já tinha neve. Aí é comum você acordar de manhã, precisa sair, você encontra o seu carro, esse é o meu carro aqui. Seu carro tá assim, então você não acha o carro de neve, né? Então é super. Isso assim, a neve em si não é tão frequente, mas o frio sim, o frio é todos os dias, a neve não tanto. Mas isso é uma coisa comum. Você vai, vou embora, aí você encontra seu carro desse jeito. Então todos os carros aqui a gente anda com uma vassourinha e uma pazinha que você precisa tirar a neve dos vidros, do farol, esse tipo de coisa. Então esse é o meu cotidiano aqui no Canadá, ir embora todo dia cedo, aí tá frio, você precisa frio, você pega, põe a mão na neve, já gela todos os dedos, já para viver eu odeio. É muito bonito de foto, né? Essas coisas assim, ver neve, nossa, é gostoso, tudo mais, mas agora para se viver na neve é muito ruim. Então, essa é uma foto da minha rua, a rua da minha casa. Aqui no meio é o asfalto. Então, dirigir na neve é extremamente perigoso e horrível. Eu odeio dirigir na neve. Então, e é super perigoso. Então, eu lembro que no primeiro dia de neve que deu, né, eu tava ouvindo o rádio e aí eles falaram, ó, toma cuidado, tal. No primeiro dia de neve tinha o rádio tava falando que já tinham acontecido 17 acidentes de carro, tipo 17 batidas de carro, né? Então é muito perigoso você dirigir na neve. Então aqui você tem pneus de carro específicos para neve. Mas mesmo assim é super perigoso. Então é como você dirigir na chuva, só que muito pior do que dirigir na chuva. Então aqui é um vídeo que eu fiz dirigindo. Então aqui é asfalto. Então você não sabe aonde acaba o asfalto, aonde está aonde está fora do asfalto. É super liso. Então, olhando assim, é uma delícia, é lindo e tudo mais, mas eu odeio dirigir na neve. Então eu falo que. E aqui a gente dirige na neve desde setembro até, sei lá, ainda tem neve. Se olha no meu quintal, tem neve. Óbvio que eles limpam, né? Eles têm um sistema de limpeza de ruas aqui, muito bom, mas mesmo assim é muito perigoso. Mas é nada é só só coisas ruins, né? A gente também tem nossas coisas boas. Então, para você gelar sua cerveja aqui, você não põe no freezer, você põe para fora de casa, né? Você não precisa nem pôr no gelo, você só deixa fora. Então, aí você sai. Então, esses são dois alunos de mestrado aqui da minha equipe. Aqui a gente tinha terminado um experimento com ovinos, a gente estava fazendo um churrasquinho para comemorar o final do experimento. Aí aqui tem um detalhe nessa foto, né? Tem um jogo de 7 erros, tem alguma coisa errada aqui. Os dois são canadenses. O que tem de errado nessa foto? As carnes não estavam Tá mal muito mal passadas. passado, tá, cara? Não, não, não estavam. Elas estavam Não? dentro, elas estavam ao ponto. O detalhe para essa foto é esse cara aqui, ó. Aqui tava -5 graus, -10 graus, e o cara tava de camiseta. Então, tipo, eu tava de blusa, tava com um moletom de blusa, com frio, porque a gente só tava ficando fora da estrutura do barracão, e o cara tava de camiseta. Então, tipo, os dois são canadenses, né? Então, eles são muito acostumados com isso, com o frio, de lidar com o frio. Então, coisa que eu sofria muito, para eles é normal, porque eles já nascem com isso, né? Eles crescem com esse problema, né, de frio.
para mim é problema, para eles não, é uma coisa normal. Então, mais ou menos as dificuldades que eu encontrei aqui, né, em relação à convivência e isso, outros desafios, né, em relação à produção. Então, a gente vai fazer um experimento aqui com milho, e a gente plantou milho aqui. Então, esse é um milho. Então, até mandei foto pro Marco, né, falei, ô Marco, você já viu um negócio desse? Então, tipo, o milho no meio da neve, né, então, se a gente pega aqui, né, aqui estava o ponto de colheita. Então, eu não sei a produtividade desse milho, quanto que deu por hectare ou não, mas olhando, dá para ver que o milho, ele não é alto, né? As plantas dele eram menores do que eu, então tinha, sei lá, numa média de 1,5 metro de altura a planta de milho. É bem diferente, né? Então, a produtividade aqui é bem menor. Então, isso é um dos motivos que eles não utilizam, não plantam tanto milho aqui, né? Não é tão comum, eles preferem plantar cevada ou trigo. Uma outra coisa, confinamento é no inverno, então isso é normal ter temperaturas aqui de menos 35, menos 40 graus, menos 20 graus, e os animais eles ficam fora do barracão. A gente limpava a coxa aqui para pegar o consumo dos animais. Tinha dia que você pegava a comida, ela estava toda congelada, era uma pedra de gelo. Né? Então, trabalhar assim é um desafio. No caso, os bebedouros aqui, né, dos animais, eles têm um aquecedor dentro, então esse aquecedor mantém a água a uma temperatura que ela não congele, né? Senão os animais não conseguem beber água. Então, isso é uma coisa que eu acho muito desafiadora, você produzir animais nessas condições tão severas, né? Então, aqui é um vídeo que eu fiz do carro. Você vai olhando os animais, tem cheio de gelo em cima, né? Então, é uma coisa muito engraçada. E você fala, cara, como que os animais não morrem, não congelam? Eu não sei. É uma coisa que é muito doido, sabe? Cara, não entendo. Mas quando você pega os animais, eles são muito peludos. Eu não sei se no vídeo aqui vai dar para ver, mas eles são muito peludos. O couro desses animais é muito grosso. Então, eles são adaptados a esse tipo de condição, né? Tanto que quando eu criei animais dentro do barracão de metabolismo, que foram esses animais aqui, né, essas novilhas, eu tive que tosquiar elas, porque elas ficavam suando dentro do barracão. Então, o barracão ficava em média 15 graus de temperatura, os animais eles eram tão peludos que eles suavam. Então, eu tive que tosquiar todos os animais para manterem eles dentro do barracão. Então, o desafio que eu vejo deles é que a gente não tem isso, nada comparado a isso no Brasil, é produzir animais aqui. Esses animais, eles estavam com 700 e quase entre 700 e 750 quilos, produzir esses animais nesse tipo de condição, que é uma coisa muito, que eu vejo que é um desafio muito grande, né? Então, aqui, esse daqui é uma visita, né? Teve um simpósio aqui dos nutricionistas, né? Dos confinadores do estado, e a gente teve um dia de campo. Então, a gente olha que tava um dia muito bonito, né? Então, não tinha neve, tinha sol, só que a temperatura desse dia estava menos 40 graus. Então, assim, olhando, parece um dia normal, só que estava menos 40 graus. Tanto que a gente nem desceu do ônibus, a gente estava num ônibus visitando, então a gente nem desceu para ver os animais de perto, para ver a dieta de perto, porque não tem como você ficar fora nessa temperatura, né, por muito tempo. Então, o que normalmente eles fazem aqui para os animais, para tentar barrar um pouco desse frio? Eles colocam essas cercas que eu falei, que elas quebram o vento, e eles chamam aqui de bed hay, que é, no caso, uma cama de
uma cama de, oh meu Deus, feno. Então eles picam muito feno no meio da baia, e aí os animais, eles tendem a vir aqui e dormir nessa cama de feno, que eles não ficam em contato com o chão congelado, né? Só que os animais, eles são, de novo, como eu falei, são extremamente peludos aqui, né? Mas se alguém me falar assim, não, dá para criar animal a menos 40 graus, eu falo, cara, é impossível. Mas os caras, os canadenses, eles fazem isso, e é normal. Nesse dia que a gente estava aqui, eles fazem o rodeio normal, né? Então a gente via 3 caras a cavalo, eles entram, como é no manejo de confinamento no Brasil, eles entram, olham os animais, veem os animais que que estão doentes, esse tipo de coisa, e era normal. Eu falei, meu Deus, eu ficava inconformado, tipo, tava menos 40 graus, e os caras andando ali para baixo para cima. Lógico que eles têm todas roupas, né, sapatos, meias especiais para essas coisas, mas mesmo assim é muito frio. Isso daqui é uma fazenda que a gente foi, que é um sistema de produção, né, então, como que os animais fazem quando eles estão, por exemplo, aqui era uma fazenda de recria, né, que é o calf que eles falam. Isso aqui era em Alberta, né, onde acontece lá o seriado. Então tem as montanhas no fundo e tal, é um lugar muito lindo. Então, como era o sistema de produção desse cara aqui? Então ele tinha as vacas dele aqui. Aí aqui era uma área que ele plantou cevada. Aí ele cortou a cevada, né, no final, né, no final aí do verão, no outono, eles têm uns pontos de corte, e aí eles deixam essa cevada como se fosse fazer um trigo, como se fosse fazer um feno, desculpa, e eles não colhem isso, eles deixam isso lá no campo mesmo. Aí vem a neve e tal, isso fica tudo embaixo de gelo, e eles vão soltando os animais, aumentando, como se fosse um pastejo rotacionado de bovinos de leite, que eles vão mexendo a cerca. Então, aqui tem, para todos esses animais aqui de corte, eles trabalham com um único fio de choque, e eles vão aumentando a área. Aí os animais, eles vêm e vão pastando no gelo. Então, tem toda aquela cevada que foi cortada, a planta, né, a planta inteira da cevada que foi cortada, que está ali no campo, e os animais vão pastando e vão achando isso dentro do gelo. Então, isso é um sistema que eles utilizam aqui de pastagem durante o inverno, porque o inverno é isso, neve e acabou, não tem mais nada. Quem não faz isso, geralmente eles fazem muito rolo de feno, e aí eles estocam esse rolo de feno para o inverno, e aí oferece isso para os animais durante o inverno. Então eles não têm pasto. Então no Brasil a gente não tem pasto, os animais eles lambem terra, aqui os animais lambem gelo. Eles não têm nada para comer. Então esse é um sistema que eles utilizam aqui, então eles estudam vários tipos de corte, de ponto da cevada, para tudo melhorar a qualidade disso, né, a parte de aproveitamento do animal, ou eles oferecem feno para esses animais, feno e um suplemento, mas eles ficam sempre soltos aí no campo. Eu até mandei essa foto para o Marco Aurélio também, isso aqui é uma silagem, né, e aqui, não sei se dá para ver direito, são estalactites formadas dentro da silagem. Então eu mandei, falei, Marco, já viu isso? Ele olhou e assim, pô, cara, o que é isso? Eu falei, cara, isso é um silo, né, e aqui tá correndo, né, lixiviando, né, os produtos, o líquido do silo, só que é tão frio que o negócio congelou e começou a fazer aquelas pontas de gelo, né, as estalactites. Então, tipo, uma coisa que eu achei bem engraçado. Então, um desafio, né, que eu achei aqui também, que era fazer silagem, eles fazem muita silagem. Então, eu falei, cara, será que tem fermentação dentro de um silo a menos 30 graus, menos 20 graus, né? Então, a gente fez um silo daquele milho, que eu mostrei no vídeo, e aí eu coletei umas amostras dele para mandar análise, para fazer análise, né, bromatológica, para pegar o pH do silo, para ver se estava fermentando tudo certinho. E, por incrível que pareça, a menos 20, menos 30 graus tem fermentação dentro do silo, normal. Então,
Aqui nada congela. Congela quando está exposto, assim, a superfície e tudo mais, né? Mas em si, dentro da silagem, tem uma fermentação normal. É uma coisa que eu achei muito engraçado, porque é um frio muito grande, né? E um problema também que tem aqui, que geralmente eles fazem isso no verão, mas nesse ano a gente precisou limpar isso no inverno, aqui está limpando as baias do confinamento. Então está tirando todo o resíduo de matéria orgânica. Então, se a gente olhar isso, está cheio de pedra. Mas essas pedras não são pedras. Isso aqui é gelo. Se a gente olhar aqui, são todas pedras de gelo. Então, eles raspam, né? Como é um manejo de confinamento no Brasil, que acaba o ciclo de confinamento, eles raspam, limpam as baias para tirar a matéria orgânica. Só que aqui é tão frio que o negócio congela tudo. Aí vira esse negócio aqui, ó. Então, tá uma retroescavadeira aqui, ela vai quebrando, juntando isso e vai tirando até para limpar isso daqui. Então, normalmente isso. Então, aqui normalmente no Canadá eles falam que o Canadá tem 2 estações, né? Ou é tranquilo ou é construção. Então, na época do verão, todas as ruas, tudo está sendo reformado, todas as casas estão sendo construídas. Eu não entendia isso direito, porque eu cheguei no verão, né? Quando eu conheci o inverno, aí eu comecei a entender. Então, do lado da minha casa tava construindo uma casa aqui, e um dia tava, sei lá, menos 25 graus, assim, e tinha um senhor trabalhando. Aí eu fui conversar com ele, né? Ele tava extremamente irritado. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, cara, olha o frio que tá e eu tô trabalhando nesse negócio, isso é um absurdo, esses caras não tinham que fazer isso. Eu falei, ó, se precisar de alguma coisa, você bate aqui na minha porta, né? Tomar alguma coisa quente, alguma coisa, porque é muito frio. Então você morre nesse frio. É um negócio que você não dá tempo de ficar muito fora, né? Eu ofereci para ele, falei, ó, se você quiser, você pode vir na minha casa, você entra aqui, fica um tempo. Ele, não, agradeço, obrigado. Ele estava muito bravo porque ele estava mexendo com construção na época, no inverno. Bom, era isso mais ou menos o que eu tinha para falar. Então, só uma curiosidade, Ana, que é um problema, né, que está tendo tanto no Brasil, uma curiosidade aqui Uhum. do Canadá, então, em relação ao coronavírus. Então, eu acredito que a realidade aqui do Canadá está muito parecida com a do Brasil, né? Então, aqui está tudo fechado, as universidades também, elas estão sem aula, estão com aula por videoconferência, como está acontecendo aí. É que aqui o calendário é um pouco diferente, então abril é o último semestre deles, né? Então eles pegaram isso no finalzinho, e no Brasil foi logo no começo, né? Então, nesse primeiro mapinha aqui, as informações aqui do governo canadense. Então, essas informações são de hoje, então, confirmados de casos, né, de coronavírus aqui no Canadá tem 27.557, e aqui é os casos em relação aos estados, né? Então, os estados que mais têm são esses dois aqui, porque é bem pertinho ali de Nova York, são onde tem Toronto, são as maiores cidades e que são coladas com os Estados Unidos e nas principais regiões dos Estados Unidos que tá com contaminação. E aqui é em relação ao número de mortes. Então, o total de mortes aqui no Canadá, 954, hoje, né? Isso por estados, então a gente pega aqui estados que nem tem contaminação, porque é aquilo que eu falei, que são estados que, tipo, não tem gente, né, nesses estados, basicamente, não tem quase interação com os outros. Então, acredito que, só que se a gente levar em consideração aqui, tem quase 1.000 casos, mas a população do Canadá inteira tem 30 milhões de habitantes, né, não chega, tem entre 30 e 35 milhões de habitantes, a do Brasil tem 200 milhões de habitantes, né, então, a gente fazer uma proporção, a porcentagem de mortes, a porcentagem de mortes no Canadá está muito maior do que na do. Então, a números abaixo. Bom, só para finalizar, né, essa aqui a faculdade que tem mais de 100 anos, e aí esse é um prédio histórico, né, do Animal Science, né, de muito tempo atrás, que hoje está todo fechado, mas é um prédio aqui de dentro da universidade que eles têm a intenção de meio que fazer um museu dentro desse prédio. Então, é uma foto de dentro da universidade, essa estrutura. Bom, Ana,
que eu tinha mais ou menos para falar é isso. Agora eu acho que é legal a gente fazer uma interação, né? Em relação ao chat, eu não estou vendo nada escrito aqui, não sei onde eu tenho que clicar. Mas se o pessoal quiser mandar perguntas por áudio, eu acho melhor, porque eu não estou vendo aonde que tá Eu acho que as perguntas, né? O chat. é muito bom, Murilo. Parabéns, muito gostoso ouvir você, ver essas fotos. Estou quase ficando com frio aqui também. Mas o chat, eu acho que só eu que vejo, não sei. Ah, tá. Não sei, dá uma Eu futurinha. vejo um balãozinho subindo aqui de Sim, tem escrita, os mas... balãozinhos subindo. Então é isso aí, olha. Isso. Ah, Dá tá. para ver Meu sim, ó. Deus. Vem? Vamos lá. Qual a idade? Nossa, é muito rápido. Então, Idade média de abate, em torno de 20, entre 20 e 24 meses. É a média deles aqui de abate dos animais. Como funciona para fazer uma atuação aí? Atuação é o quê? Um estágio? Trabalhar? Se for isso, é que agora está tudo parado, né? Em relação, por causa do Covid-19, então, mas é só entrar em contato com algum professor em relação, assim, comparando os Estados Unidos com o Canadá. O Canadá, ele tem muito mais dinheiro que os Estados Unidos, então, eles aceitam mais estudantes, né, internacionais, e é mais fácil eles conseguirem dinheiro para um estágio remunerado do que os Estados Unidos. Isso tudo vai depender do professor e de época de ano. O inglês aí tem que estar bem afiado, dá para arriscar. Se quanto melhor você falar inglês, melhor você vai se virar aqui, né? Mas com o inglês basicão você consegue se virar bem. Aqui na faculdade tem muitos brasileiros, então é bem comum você ouvir o pessoal falando português assim no meio da rua. Mas, por exemplo, no meu caso, meu professor é canadense, então ele não sabe falar português, né? Então, quanto melhor tiver o seu inglês, mais fácil para você, mas isso você vai desenvolvendo bastante aqui também, né? Morando aqui você desenvolve bem o seu inglês. Então, eu não me preocuparia muito com isso, não. Que mais? Vixe, teve algumas aí. Qual província tem atuação de zootecnia? Pessoal, às vezes é que eu não... essa última que apareceu eu não consegui ler, repete aí. Então, a atuação de zootecnia, basicamente, é nas prairies, né, nos 3 estados que eu falei, que é Manitoba, Saskatchewan e Alberta. Conta um pouco sobre suas pesquisas aí, tá? Minhas pesquisas, sei que a área podia falar como o sistema de produção de leite. Bom, produção, já vou falar do que eu estou trabalhando, mas a produção de leite aqui é basicamente tudo freestall, então não tem muita produção de leite aqui, né? Tanto que tem uma coisa de 1 milhão, não chega a 2 milhões de animais. Aqui é tudo confinado. Basicamente 100% dos animais para leite são confinados, então são aquelas vacas enormes de alta produção. Não tem sistema, dificilmente tem coisa de pastagens. Ixi, eu não vi essa última pergunta. O que eu estou trabalhando aqui, eu fiz 3 experimentos aqui já, e eu estou trabalhando com o requerimento mínimo de fibra para bovinos confinados. Então, a gente está diminuindo o máximo que a gente consegue de fibra, de inclusão de fibra na dieta dos animais. Então, só uma ideia sobre implantes hormonais de produção. Calma aí. Então, em relação a uma dieta, né, a gente utilizou uma dieta aqui que ela tinha 95% concentrado, 5% de fibra. E essa fibra era uma silagem. Era silagem de cevada, então a inclusão de fibra era extremamente baixa, né? Então a gente está trabalhando com isso, com esse desafio de diminuir o máximo que a gente consegue de inclusão de fibra para poder melhorar o sistema, melhorar o desempenho dos animais. Murilo, desculpa se eu estou falando aqui no meio, se você der um ESC e sair da apresentação, do lado direito da tela, vai aparecer entre a fotinho e o número de pessoas, vai aparecer uma caixinha, né? Você consegue ver todas as perguntas que é o chat. Ai, meu Deus. Nossa, acho que eu achei aqui. Achou? Aí você consegue ler uma coisa que fica mais fácil.
Tá. Qual setor tem... Ah, beleza. Ah, melhorou agora. Então, qual área e setor tem menor produção aí? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas aqui, comparado a suínos e aves, né, bovinos tem uma menor produção porque, justamente pelo clima, né, esses animais eles são produzidos dentro de barracões, né, então eles produzem muitos suínos e aves aqui. Qual província? Zootecnia, já falei. Os animais que estão só na pastagem, que não tem nem barreira de vento. Passam a noite no tempo? Sim, eles passam a noite no tempo. Não tem nada para eles, não. Né, a pergunta foi do que acontece com os animais que estão só no pasto. Sim, eles ficam no gelo mesmo. Conta um pouco sobre as suas pesquisas, falei. Sei que não é sua área, mas poderia falar como é o sistema de produção de leite, falei. Como funciona o uso de hormônios. Então, o que eles usam é igual nos Estados Unidos, eles utilizam implantes hormonais. Então, tem diversos tipos de implantes hormonais, mas eles utilizam normalmente, desde quando os animais nascem, então eles têm protocolos de hormônios geralmente na recria e no confinamento. Então, desde pequenos animais, eles já são implantados. No confinamento, geralmente, eles passam por 2 ciclos de implante, um no começo e um com 70, 80 dias, mais ou menos, de confinamento. E os implantes, eles aumentam, né, o ganho de peso e aumentam a deposição de músculo na carne. Eles diminuem a gordura da carne, mas eles aumentam o músculo da carne. Mas os animais aqui, eles são uma dieta muito energética, então eles não têm problema com gordura, eles têm excesso de gordura. Né? Então, isso aumenta coisa de 2 a 3 arrobas, né? Se a gente colocar aí quase 50 quilos de peso de carcaça nos animais. Por isso que esses animais chegam aí de 350 a 400 quilos de carcaça. Né? Diferente do Brasil, que a gente não pode utilizar. Qual setor tem menor produção? Já foi. Existe algum tratamento diferenciado para os animais em gestação com os filhotes logo após o nascimento? Então, geralmente, assim, quando os animais nascem, eles passam por todo um processo como no Brasil, né, de cura de umbigo. Aí é uma coisa muito comum deles aqui, eles recebem um antibiótico no nariz, que é por causa de problemas respiratórios, né, porque esses animais geralmente eles nascem no final do frio, mas em geral é basicamente um manejo bem parecido com os nossos do Brasil, com exceção que eu vejo, que eu não via muito no Brasil, com frequência desse antibiótico que eles aplicam no nariz, né, do animal, para evitar problemas respiratórios. Você consegue bolsa para o pós-doutorado? Não, a minha bolsa de estudos aqui, né, no caso, eu não tenho nem bolsa de estudos, então o meu visto não é nem de estudante, eu tenho um visto de trabalho, então no caso eu trabalho na universidade, e aí meu vínculo é todo... desculpa, gente, eu li aqui, mas não falei a pergunta. A pergunta: você conseguiu bolsa para pós-doutorado via Brasil ou Canadá? Então é todo via Canadá, não tenho ligação nenhuma com o Brasil, né, em relação à bolsa, e aqui eu tenho um salário, então no caso meu professor, eu sou um funcionário da universidade, e eu recebo tudo por aqui, não é bolsa de estudos, tanto que meu visto, ele não é de estudante, meu visto é de trabalho. Tá, aí tem questão de carne de qualidade, sim, então que eles têm qualidade, eles buscam carne com marmoreio, por exemplo, então isso aqui é bem batido, eles têm basicamente 3 sistemas de classificação aqui. Então, eles classificam conforme a inclusão de gordura na carcaça. Eles classificam em AA, 2As, AAA, 3As. Esse 3As, em média, 28% de gordura na carcaça. Aí eles têm... E o Prime. 1, 2, 3... os mais comuns. E o Prime. E o Prime é mais de 28% de gordura na carcaça. Aí esses animais que têm mais de 28%, né, que são classificados como Prime, eles recebem o valor, né, pago pelo frigorífico é maior. E os animais que são AA, que eles têm menos de 28% de gordura na carcaça, eles recebem menos.
Mas, em geral, a grande produção de carne aqui, ela se encaixa nesse AAA, que é em torno de 28% de gordura na carcaça. A medicinária, aí em comparação com o Brasil. Então, aqui a medicina veterinária, como é as oportunidades para a medicina veterinária? Aqui eles não têm um curso de veterinária em si. Então, a pessoa que estuda, que é veterinário, primeiro ele faz a zootecnia, que é um animal science, e aí depois ele se especializa mais de 3 a 4 anos na veterinária. Eu não conheço muitos veterinários aqui que são daqui, né? A maioria dos veterinários que eu conheço aqui são de fora, que fizeram faculdade de veterinária, por exemplo, no Brasil e vem para cá. Eu não sei como nenhum atua como veterinário, então não sei se eles precisam passar por uma prova, uma revalidação, algo desse tipo. Mas em relação ao mercado para veterinário, qualquer mercado aqui é muito bom, assim, tipo, tem muito emprego, muito fácil de conseguir emprego na área daqui. Principalmente nesses 3 estados, né, que eu falei, das prairies, que tem a maior parte de produção agropecuária acontece aqui. Como são? Então, premix ou outra suplementação utilizada na dieta, só silagem mesmo. Geralmente eles utilizam a dieta é uma dieta total, né? Então eles colocam a silagem como tanto a silagem quanto alguma fonte de grão, quanto o premix mineral, tudo junto. Eles não separam, assim, não é tão comum separarem, não. Geralmente eles suplementam com uma dieta, né? Uma dieta total final, toda junta. Separa, como é no Brasil, que coloca só o sal mineral ali e tal. Como para trabalhar com zootecnia aqui é bom. Todas as pessoas que terminam a graduação, todas as pessoas que terminam a graduação, terminam o mestrado, geralmente eles já conseguem emprego antes mesmo de se formarem. Então, tem um campo muito bom para trabalhar como zootecnistas aqui. Como são as oportunidades de trabalho e estudo para um zootecnista? Tem grandes áreas? Isso, acabei de responder. Então, eu vejo aqui que o pessoal que está se formando, principalmente quem está fazendo mestrado, eles já saem empregados. Então, meu professor aqui, né, meu supervisor, ele tem uma aluna que ontem a gente teve uma reunião que ela faz mestrado com ele, mas ela já está trabalhando faz 1 ano, ela ainda não defendeu o mestrado. Então, ela vai defender o mestrado quarta-feira que vem, quinta-feira agora, ela defende o mestrado dela quinta-feira agora, mas ela já está trabalhando faz 1 ano. Então, ela nem terminou o mestrado dela, ela já conseguiu emprego. Isso, várias pessoas aqui, é muito comum isso, de o pessoal conseguir emprego antes mesmo de se graduar. Creep feeding, sim, eles utilizam. Basicamente, eles já nascem sendo suplementados, os animais, né? Eles utilizam creep feeding, sim, eles utilizam. Os animais, eles são criados nas pastagens, geralmente suplementados, né? Quando eles são nascidos na parte da primavera. Você pretende voltar ou vai ficar passando frio aí? Ana, eu queria voltar. Eu gosto, assim, é uma experiência muito boa para mim aqui, né? Eu tô gostando muito, tô aprendendo bastante, produzindo muito aqui, vendo muita coisa nova, mas eu queria o Brasil, eu não queria ficar no Canadá, não. O Brasil é bem mais gostoso. O professor gosta de neve, né? Não, não gosto de neve. Perguntei, tem muita criação de equinos? Eu nunca vi. Assim, eu sei que tem, mais em Alberta, né? No meu estado não tem muitos. Eu vejo alguns, quando eu vou para fazenda, poucos equinos eu vejo, assim, mas não conheço, assim. Eu sei que em Alberta tem, porque tem a maior cidade de Alberta, que é Calgary, eles têm um rodeio muito famoso lá e tal, maior do Canadá e tudo mais. E eu sei que lá tem muito cavalo, mas aqui no meu estado não tem muito. Então eu não sei falar muito sobre produção de equinos aqui, não. Eu nunca vi. Particularmente eu nunca vi. Mas sofrer no Brasil, eu acho que no Brasil é mais gostoso para sofrer do que aqui no frio.
Bom, eu acho que se eu não respondi alguma pergunta é porque, professor, você indica alguma universidade, sim. Se que você estuda para bovinos de corte, tem a Universidade de Alberta, chama, se eu não me engano, é Alberta, University of Alberta, que é do estado do lado, que eles trabalham bastante com produção de bovinos, trabalham bastante com a parte de nutrição, que é em Alberta, que fica em Edmonton, que é a capital de Alberta. Uma cidade bem grande, uma das maiores aqui. Se não me engano, é a quinta maior do Canadá. Professor, você indica a universidade, tá? A universidade, sem ser essa, Alberta seria uma boa. Ou Guelph também, que fica lá em Ontário, fica bem pertinho dos Estados Unidos também. Eles têm bastante produção, estudam bastante a parte de animais, assim, de animal science, que é bem famoso aqui no Canadá. Essas três acho que são, se não me engano, são as maiores aqui. Sobre o meu trabalho, bom, eu falei, né, eu trabalho a parte de requerimento mínimo de fibra. Então, no primeiro experimento, a gente testou inclusões de fibra nas dietas. Agora, a gente estudou diferentes tamanhos de silagem, né, silagens cortadas com tamanho maior, silagens cortadas com um tamanho menor, para ver o efeito delas na motilidade do rumen, né, o quanto que isso afeta o rumen, cortar uma silagem maior ou menor. Basicamente isso na parte de requerimento de fibra que a gente está trabalhando aqui. Bom, eu acho que se eu não respondi é porque eu não vi, tá, gente? Desculpa aí, não é nada. Não é nada, não. É porque eu não vi a pergunta. Eu vi, não sei se você respondeu, uma pergunta sobre o valor da carne, o preço da arroba. Alguém perguntou aqui. Ana, eu não sei falar, para falar a verdade. Eu ia perguntar isso e eu acabei esquecendo. Mas eu posso perguntar aqui, porque assim, a gente teve um experimento com confinamento e aí a gente mandou para o frigorífico os animais, só que a gente não pôde ir no frigorífico fazer coletas por causa do Covid. Então eu fui em um frigorífico de ovinos aqui, que eu conheci. Agora, de bovinos, eu não cheguei aí em nenhum. E aí, como cada um foi para um canto e tal, e todo mundo está em casa, eu acabei esquecendo de perguntar o valor que eles pagaram. Mas eu sei que nos nossos animais eles deram, a maioria deles, a classificação de 28% de gordura na carcaça, que é o AAA, que é o mais comum de produção aqui do Canadá. Só que o valor, eu não sei. Aqui eles não usam arroba como unidade, né? Eles falam em quilo mesmo, só que eu não sei o valor disso, para falar bem a verdade. Em relação a preço, eu não sei, eu esqueci de perguntar. Mas eu posso perguntar isso e eu acabo respondendo aí para você, Ana, e você encaminha a resposta para o pessoal. Sim. Tem a Marcela, que pergunta também sobre o sistema de vacinação. Vacinação. Seria o manejo de vacinas, né? Assim, eu não sei se eles têm um protocolo de vacinas, como é o nosso, vacinas obrigatórias, né? Por exemplo, como é a fitosa no Brasil, eu acho que, se não me engano, eles não têm vacinas obrigatórias. Então, cada lugar vacina de acordo com a necessidade, a exigência do lugar. Então, mas em geral, assim, animais que entram em confinamento, por exemplo, eles recebem vacinas para problemas respiratórios, como medida profilática, né? Mas isso não é uma coisa obrigatória que tem que ser feito, como é no Brasil. Geralmente eles também, os animais que entram em confinamento, eles recebem vermífugos, né? Antiparasitários, animais que, como eu falei, os animais quando nascem, geralmente eles recebem uma fonte de ferro, aí eles são pesados, geralmente algumas vezes cura umbigo, às vezes não, e eles têm, pesado, e recebem esse antibiótico, se eu não me engano, posso estar falando besteira, eu não sei certinho, para problemas respiratórios, que é um spray que vai direto no nariz.
Eu não sei se é eu acredito que seja um antibiótico, mas eu não sei para falar certinho se é ou não é. Problemas com parasitas aqui, né? Ectoendoparasitas é pouquíssimo, praticamente você não vê carrapato nos animais. Moscas, durante o verão tem bastante mosca, mas quando começa a esfriar elas somem, então não sei se morre essas moscas, mas eu sei que todo verão elas aparecem de novo, então não sei onde elas ficam, que elas se escondem mesmo. Vacinação, quanto se apura o grau sanguíneo dos bovinos, melhor ganho médio diário, acabamento de carcaça ou da programa. Quanto mais se apura o grau sanguíneo, eles geralmente, os animais aqui, eles são bem selecionados para desempenho, né, para ganho de peso, essas coisas, aí geralmente eles cruzam animais para pegar o efeito de heterose, né, então eles pegam às vezes animais Hereford e cruzam, é bem comum aqui Hereford com cimental, então aumenta um pouquinho do framing do animal, né, agora em relação a desempenho, não sei se melhora muito mais o desempenho, não, mas dá animais um pouco, as carcaças um pouco maiores, né? Geralmente eles fazem para isso, porque para desempenho, ambos os animais são bem selecionados para desempenho, né? E qualidade de carcaça e de carne. Então, geralmente a heterose que eles aproveitam aqui para aumentar um pouco o framing dos animais, de framing menor para framing maior, um pouco. E bom, se alguém. Será que eu pulei alguma? Se der para voltar aí. Eu acho que você respondeu praticamente todas as perguntas, viu, Murilo? Eu já nem pessoal. Olha, sei voltar. acho que a gente vai começar a fazer aulas assim, porque assim vocês perguntam bastante. Não é? Você viu que bacana? Muito bom, é legal isso, né? Não tem Muito interação legal, viu? onde, Muitas participações. sim, é onde a gente aprende também, né? Igual esse negócio do preço aí, eu não sei, eu já vou ir atrás de perguntar sobre o preço de compra de animais. Eu sei que é bem caro aqui, Ana, os animais, né? Tipo, né, óbvio, sem converter, assim, em relação a real, mas eu sei que será um bezerro, deve estar pagando em torno de meio que, sei lá, né, também tô meio por fora do preço do Brasil, mas uns R$ 1.000, R$ 1.500 o preço do bezerro, não sei se é isso. Aqui, se for converter, isso vai ser, nem convertendo, né, eu falo, trabalhando na mesma moeda vai ser mais do que isso. Então, geralmente, eles são bem mais caros, os animais aqui, do que os animais no Brasil. Sim, eu falo converter a diferença de moeda. Você comentou que o preço da carne é muito alto, né? Sim, é muito caro. Né, se você chegou a falar que o preço de alcatra é em torno de $45, se a gente for trabalhar com o preço... o dólar canadense segue o dólar americano? Não, ele é um pouco menor, ele é 0,8 mais ou menos do dólar. Por exemplo, um dólar americano vai ser $1,40 aproximadamente canadense, assim, uma conversão meio simples, assim, né? Ele é um pouquinho menor. Então, vamos dizer assim, se a gente fosse fazer aqui, a gente está com o preço do dólar R$5, né? $1, e a gente teria 4. Mais ou menos por aí. Então, se você falou em $40, um quilo do alcatra, a gente seria R$160 o quilo do alcatra, né? Se for colocar já dá para a gente ter uma referência que realmente é muito caro. É muito caro. Geralmente as coisas aqui no Canadá elas são bem mais caras quando comparados aos Estados Unidos, né? Mas dá para entender, porque assim, olha, quase nada. Alguém aqui já até contribuiu já. O dólar canadense hoje é 3,78. Então, as coisas no Canadá são muito caras, tanto de comida, porque a maioria é toda importada, né? Então, quase não tem produção de frutas, de verduras, essas coisas aqui, né? Então, isso tudo vem de fora, né? Então, o custo de vida aqui no Canadá, ele é caro, se for comparar, assim, comparado aos Estados Unidos. O que eu mais sinto, o que eu mais me dá raiva aqui é a cerveja, meu Deus do céu. Porque nos Estados Unidos é muito barato a cerveja, e aqui é quase o dobro do preço da cerveja. Então, não dá para ficar tomando muita cerveja, não, é muito caro. Mas muito bom. Tem alguns comentários, né, com relação ao preço do frango, que então seria em torno de R$30.
Se a gente comparar com aqui. O preço de filézinho de frango é em torno disso, uns R$10 o quilo, ou $10 o quilo. Não 10 tem, dólares o quilo, né? É barato. Aí o Felipe pergunta também se tem muitos leilões ou geralmente é cria da propriedade. Sim, eu acho que assim, se o sistema de confinamento tipo assim, a própria fazenda de cria tem o confinamento ou não? Geralmente não, geralmente é compra. Então, confinamento é só confinamento, né? Então, assim, aqui os confinamentos não são muito grandes, né? Então, grandes confinamentos aqui tem média de 10 mil a 15 mil animais confinados, né? Se a gente for comparar com o Brasil, isso é um confinamento médio, se for ver, né? De 10 a 15 mil animais, assim, não é nada de muito espetacular, mas aqui os maiores têm esse tamanho, não, óbvio que tem maiores do que isso, mas geralmente essa quantidade, eles são só confinamentos. Então, eles têm alguns sistemas de, como é no Brasil, tipo Boitel, eles fazem algo parecido com isso, mas a grande maioria é compra. Então, eles têm as fazendas que é o CAF, que eles falam aqui, né, que é cria e recria, que eles só produzem bezerro. Então, o produto deles é o bezerro, os confinamentos compram os bezerros e engordam. Então, geralmente eu não conheço e eu nunca ouvi ninguém falando assim, não é uma coisa comum de uma fazenda fazer o ciclo completo, assim, né? Porque aqui eles não têm muita mão de obra, né? Mão de obra é uma coisa muito cara. Então, geralmente as fazendas são mais familiares, assim, então produção familiar, então os próprios membros da família que trabalham nas fazendas, né? Então, geralmente não é uma coisa comum ter um sistema completo, como tem em várias fazendas do Brasil, né? Um sistema completo que a cria, recria e a engorda em si. Responde a pergunta. Tem uma pergunta aqui. Isso, eu tô com ela, pergunta aqui, ó. Professor, em relação ao manejo de coxo com esse clima, eu acho que ele está se referindo talvez à observação do coxo, né, o manejo de coxo. Congelamento do alimento, isso é um fator para o produto final ser tão caro? E a utilização de hormônios, como que isso influencia? O hormônio em si, ele não é caro, é super barato, assim, eu não sei certinho o preço daqui, mas um protocolo de hormônio em confinamento americano fica em torno de 10 a 15 dólares. Então é super barato. Aqui vai ser um pouco mais caro, mas sei lá, vou chutar um valor aí, sei lá, 30 dólares canadenses, nada, é muito mais do que isso. Mas pensa, você investir 30 dólares e você aumentar aí 40 quilos quase de carcaça, é um negócio que é extremamente barato, não é caro. Em relação ao manejo de coxo, então aqui eles trabalham bem com o mínimo de sobra possível, como no Brasil, né? Então, tentando ao máximo chegar reduzindo as sobras, né? Tentando ao máximo chegar em manejo de coxo limpo. Mas não acredito que a carne aqui ela seja cara, porque as coisas em si, aqui é tudo caro, né? O sistema todo é caro, então vai ser caro para você comprar um animal, é caro os insumos, né? É caro a mão de obra. O que é barato aqui, né? Se for ver, são maquinários, essas coisas, isso não é tão caro, né? Mas a mão de obra, esse tipo de coisa que encarece muito o sistema, né? Então, eu acredito que seja muito mais caro por causa disso, né? Porque tudo é caro, se for ver, né? Para a produção dos animais, né? Desde os insumos, desde a mão de obra. Isso que eu acredito que encarece muito a produção deles, a produção de carne daqui, né? Em relação ao manejo de coxo, é terrível quando tem as nevascas, aí junta neve no coxo, nossa, a gente sofre porque molha, né? Mas molhou, você consegue bater pá e tirar aquilo do coxo. É óbvio que ninguém vai gostar de fazer isso, mas aqui, quando dá nevasca, aí esquenta um pouco a temperatura, aí derrete o gelo, né? Vira água, aí esfria de novo, aí congela tudo. Então não tem como você bater pá no negócio congelado, né? E fora, imagina, tá menos 20 graus. Você não consegue ficar lá fora trabalhando muito tempo. Então, aqui eles praticamente não fazem isso, né? De limpar coxo.
Eles têm algumas máquinas aqui, eu vi umas máquinas, uns tratores que eles tiram, mas eles não gostam de usar muito porque quebra muito coxo, coisas desse tipo, assim, né? Então, eles tentam aí ajeitando o máximo possível para evitar perdas, porque para trabalhar com isso é muito. Qualquer coisa que você tem que fazer fora é muito complicado, porque é muito frio, né, na época do frio. Então, eu sofro bastante aqui. Muito bom, gente. Nossa, já são quase 4 horas, né? Deixa eu só dar mais um recadinho, pessoal, para vocês não esquecer de deixar o nome para quem ainda não deixou, tá? O chat vai ficar gravado, né? Assim como também a apresentação, que a gente consegue disponibilizar. E, então, deixam o nome de vocês, quem não colocou, deixa o nome certinho aqui para a gente contabilizar a hora atividade. Ok? Bom, eu acho que nós já poderíamos estar encerrando, né? E agradecendo muito, Murilo, a sua participação. Nós tivemos um pico até de 65 pessoas Ah, que legal. assistindo. Bacana, né? Muito interessante, superou bastante as nossas expectativas, muita participação, né? Bacana ver aí o pessoal participando. Então, deu iniciativa para que a gente faça mais eventos semelhantes a Muito esse. bom, é bom, fiquei bem contente com isso, Ana. Sempre que eu puder colaborar e ajudar, estou à disposição. Sempre pode lembrar, pode mandar um convite que eu vou tentar o máximo possível atender.